Fala pessoal, meu nome é Elvis e você está no canal Codando Ideias. Seja bem-vindo e vamos lá. Pessoal, esse vídeo ele é muito importante, eu não tinha jogado ele ainda aqui no canal, porque, sei lá, tinha tantas coisas de Python para mostrar, mas eu não tinha mostrado dashboard ainda, né, aqui no canal, e eu resolvi mostrar agora, eu resolvi trazer essa informação a mais, porque nós vivemos na era, né, da inteligência artificial, né, da busca de padrão de dados, de informações, mas isso precisa ser representado de alguma forma para nós, esses dados, né? E isso é representado para a gente em forma de gráficos, né? Então imagina que você tem muitas tabelas, muitas informações, né? Muitas grandezas, números, valores, né? E que você precisa estudar esses números, né? Verificar, por exemplo, quantidade de produto em estoque, vendido, né? Valores, soma, média, estatísticas. Mas, cara, imagina você olhando um monte de tabelas para poder entender essas coisas, né? Fica ruim, né? Geralmente a gente utiliza de gráficos, né? Gráfico de pizza, gráfico de barras, gráfico de colunas, né? E isso tudo facilita a visualização das informações para que a gente possa tomar as melhores decisões, né? Para isso que as dashboards existem, os gráficos existem, né? Então, vamos lá, eu vou estar mostrando para vocês em Python aqui como que a gente faz, né? Para gerar dashboards a partir do Python. E dashboards, né, são interativas, elas têm uma diferença entre, por exemplo, você utilizar um PNG ou você gerar, por exemplo, um PDF, né? Então, aí eu já vou até explicar essa diferença, tá? Por exemplo, você pode pegar uma tabela, por exemplo, do Excel e automaticamente gerar ali um arquivo PDF, um PNG, né? Você pode pegar os dados em Python e transformar isso através da biblioteca Matplotlib e transformar em gráfico de pizza, em gráfico de colunas, né, de barras, automaticamente, bem fácil. O único problema é que quando você gera um PDF ou você gera, por exemplo, um arquivo de PNG, é como se você tirasse um retrato, né, da sua empresa, dos seus valores, dos seus números, das suas grandezas naquele exato momento e jogasse na tela. Mas eu não consigo alterar, eu não consigo, sei lá, não consigo interagir, não consigo fazer nada com isso, eu só visualizo. As dashboards elas vieram para exatamente trazer essa interação, né? Então eu vou ter uma tela muito mais interativa, onde eu consigo, por exemplo, salvar em CSV aquele arquivo, consigo alterar valor, consigo adicionar uma nova coluna, então eu consigo fazer alterações, né? Só que de forma dinâmica, em tempo real. E é essa a vantagem do dashboard, por isso que a gente tem que aprender a trabalhar com dashboards, por isso que é importante. E vamos lá. Eu tenho aqui um código, claro que não tem por que eu digitar isso aqui tudo de novo, então eu resolvi fazer e já trazer o código pronto, mas eu deixo no GitHub para vocês poderem pegar esse código, tá? Eu deixo o link. Então a primeira coisa que você precisa são as bibliotecas, tá? Então você precisa da biblioteca Streamlit, tá? Essa biblioteca é muito importante, porque ela é a que vai fazer com que todas as informações vão ser visualizadas de forma web, tá? Então, o Streamlit é a que vai transformar isso numa forma visual web, beleza? O Pandas, acho que, bom, não precisa de explicação do Pandas, mas o Pandas é o que vai tratar essas informações, vai poder trabalhar com os arquivos CSV, ou como eu coloquei aqui, botei de forma manual, né, mas ele vai transformar. Por trás dos panos ele trabalha com vetores, tá? Mas ele vai conseguir trabalhar de forma melhor as informações em forma de tabelas, ou em forma de colunas, a gente pode dizer dessa forma, tá? Então é também uma das bibliotecas mais importantes que tem aí no Python. E a outra é a Matplotlib, que também já é super conhecida. A Matplotlib é a biblioteca que vai fazer os gráficos, que vai fazer lá os gráficos de barra, vai fazer os gráficos de linhas, vai fazer os gráficos de pizza. Então ele é o que desenha, né? Então ele vai plotar os nossos desenhos. Vamos começar olhando aqui então um pouco do nosso código. Então aqui eu tenho os dados iniciais, né? São os dados aqui que eu vou colocar para poder fazer esse dashboard. Então nesses dados iniciais eu tenho a minha conta e dentro da minha conta eu tenho aluguel, luz, água, internet, supermercado, lazer e por aí vai. E aqui eu tenho os respectivos valores. Então o aluguel, que é o primeiro item, 1.200. Luz, o segundo item, 300. E assim vai embora, né? Então bem tranquilo aqui, bem light, tá? Então, só que acho que todo mundo sabe usar o Pandas, né? Então eu não vou entrar em detalhe. Aí nós temos então o data frame original, né? Então esse data frame original ele vai pegar aqui do Pandas, né? Os dados iniciais, que são todos esses dados aqui, beleza?
Aqui já estamos utilizando a biblioteca Streamlit. Então aqui o st.title nada mais é do que digitar um título. Então vai ficar dashboard financeiro interativo. Aqui o subheader seria um subtítulo, né? Então edite os dados abaixo. E aqui entra o pulo do gato, né? Aqui é o que ele vai pegar então as informações, né, do data frame original aqui, né? E ele vai colocar isso como dinâmico, então eu vou poder editar ali em tempo real essa minha dashboard. Então isso é muito legal. Aqui seria se eu fosse usar sem ser editável, né? Então nesse caso aqui eu até não vou colocar esse comando aqui, tá? Porque o legal é tu poder editar ali, poder ajustar. Ele não vai gravar no CSV igual, né? Então vai ter uma certa segurança, então não tem porquê. Beleza? Aqui ele mostra o total, né? Daí ele vai fazer um valor .sum, né? Quem trabalha aí com pandas já está acostumado com isso aqui. Ele vai botar o subheader, né? Um subtítulo, valor total de contas. Ele vai mostrar a soma aqui com 2 casas decimais, né? Após o ponto, né? Aqui, ó, eu também não precisaria desse comando, eu resolvi fazer porque eu quis coluna lado a lado, eu queria que os gráficos fossem um do lado do outro, mas poderia ser embaixo, um embaixo do outro, né? Mas aí só foi uma escolha aqui, né? E aí você pode criar, então, as colunas aqui, aí você vai utilizar o comando stcolumns, não precisaria, como eu falei, mas... E aqui a coluna 1, coloquei aqui o comando da coluna 1 para abrir o gráfico de pizza, né? Então isso aqui é o padrão aqui. Então ele vai botar aqui como base o valor, os labels as contas, né? E por aí vai, o ângulo 90 para ele desenhar o círculo, e por aí vai. E aqui o gráfico de barras, né? Com o título gasto por contas e o gráfico em si. Opa, meu antivírus abrindo aqui. E, cara, bem tranquilo, tá? Nada demais aqui, bem simples, tá? Na prática, isso funciona da seguinte forma. Primeira coisa, você vai abrir o terminal e vai instalar as bibliotecas. Então, você vai dar pipe install, vai colocar aqui a Streamlit, vai colocar aqui pandas, vai colocar aqui matplotlib. Então você vai instalar as bibliotecas, beleza? Dá um enter aqui, eu não vou instalar de novo porque eu já instalei. Então pipe install, Streamlit, pandas, matplotlib, beleza? Precisa dessas 3 bibliotecas, senão você não vai conseguir usar nada aqui, beleza? Agora outra coisa que precisa é o seguinte, geralmente a gente executa esse arquivo aqui, a gente vem e dá um play aqui, run Python file, não vai dar certo. Ele precisa executar pelo script do Streamlit. Então, o que você vai fazer? Você vai salvar normal, né? Você vai salvar, eu salvei aqui, ó, chamei de dash, né? Dash.py. E na hora de executar, você vai fazer o seguinte, você vai no terminal, e aí você vai fazer isso aqui, ó, python.m streamlit run, e aí o nome do arquivo. Beleza? Então você precisa, né, tá rodando aqui o Streamlit, senão ele não vai abrir, né? Se você tentar executar por aqui, ele vai tentar rodar o arquivo dash.direto e ele não vai executar o Streamlit que vai abrir. Na verdade, o Streamlit que vai pegar todas essas coisas que a gente fez aqui, todas essas informações, jogar isso numa versão web, né? E agora olha que legal, vou dar um enter aqui para você ver. Vamos ver como ficou. Ó. Já abre o navegador, olha que legal. E nós temos aqui, então, a nossa dashboard, né? Nós temos aqui o nosso data frame, a nossa tabela, e aqui os gráficos. Olha que legal. Uma coisa interessante é eu mostrar aqui coisa por coisa para vocês entenderem melhor. Por exemplo, então, aqui os dados essenciais, beleza, aqui ok. Ó, mas, por exemplo, aqui o ST title, né? Título, né? Então, nesse caso aqui, ó, dashboard financeira interativa. É isso aqui, ó, dashboard financeira interativa. O subheader é isso aqui, ó, edite os dados abaixo. Então, esse é o subheader, ó, ST subheader, edite os dados abaixo. Aqui, nós temos a tabela que vai ser mostrada, né? Então, esse código aqui, essa linha toda, é essa tabela que está sendo mostrada aqui para nós. Beleza? Aí nós temos aqui, ó, mostrar total atualizado. Daí o total vai pegar lá, vai somar, e aí nós vamos ter um subheader que mostra o total, que nada a ver, que nada mais do que isso aqui, ó, o valor total das contas, ó, o subheader aqui, né, trazendo. E aí as colunas mostram os gráficos, ó. Daí a coluna 1 é o gráfico de pizza, e a coluna 2 é o gráfico de barras, ó, que é o que está aqui.
O legal disso é que ele é totalmente interativo, então, responsivo. Então significa que se eu diminuir, ele vai focar em uma coluna. Ó, diminuir, daí ele ficou uma coluna, ficou até maior, né? Ó, daí as letras já ficam assim, né? Na vertical, né? E aí eu boto pra cá, ó, aumento, ele fica de novo aqui certinho. Não, ele já tava na vertical, na verdade, né? Só o gráfico não tava lado a lado. Então, cara, bem legal. Olha só como é bem bacana, né? E o mais legal ainda é que é totalmente interativo. Por exemplo, eu posso aqui, por exemplo, olha que legal, fazer o download aqui como CSV. Então, pegar isso aqui, essa tabela e fazer o download. Eu consigo fazer uma pesquisa, por exemplo, se eu botar aqui, sei lá, o valor 800. Ó, tá vendo que ele já colocou aqui para mim, ó, e já marcou, né? Já destacou o valor para mim. Então, isso é bem legal. Porque imagina que a tabela é pequena, mas imagina uma tabela gigante, tá, uma tabela enorme, né? Então faria toda a diferença. Outra coisa que é interessante aqui é que eu consigo até adicionar colunas. Por exemplo, aqui, ó, quer ver? Ó, tem um maisinho, ó, eu posso adicionar mais uma coluna. Por exemplo, vamos supor que eu coloque aqui veículo, né? Gasto com veículo, sei lá. Opa! Veículo. E aí coloque um valor, né, nesse veículo. Vamos botar aqui que eu gastei 140. Beleza? Pronto. No meu gráfico ele já muda. Você vai ver agora que vai ter o veículo aqui, ó, 140. Tá vendo que legal? Ó, o veículo aqui, ó. Muito da hora, né? Totalmente interativo. Claro, aqui eu não botei no código um botão de salvar, tá? Porque também tem um botão que a gente pode salvar a informação, né? E aí ele salva o CSV. Não botei aqui esse botão. Tanto que se eu der F5 aqui, ó, se eu atualizar a página, ele vai perder essa informação do veículo. Ó, deixa eu atualizar aqui para você ver, ó, tá vendo? Perdeu. Por que isso? É por uma questão de segurança, né? Para a pessoa não editar o arquivo original do CSV. Beleza? A ideia é que ele só, por exemplo, ele pode fazer alguns testes ali, mudar alguns valores para ver como ficaria, né? Fazer algumas predições nesse sentido, mas não editar o arquivo original, daí talvez só a pessoa autorizada ali pudesse utilizar o arquivo, né? Ou seja, só uma pessoa responsável ou autorizada poderia alterar o arquivo CSV original. Mas nada impede de, sim, você poder botar um botão que salva o CSV, daí tem um códigozinho pequenininho também, que você pode pesquisar aí como é que faz ali no próprio ChatGPT. Pega esse meu código, bota ali e pede para ele gerar um botão de save, ele gera para ti. Ou pesquisa pela biblioteca Streamlit, que daí tá mostrando como faz. Tá? Mas é basicamente isso, pessoal. Não tem muito segredo, tá? É simples de entender. Como eu falei, você consegue aqui pegar o gráfico, salvar, ó. Então, bem bacana. Mas, cara, é isso, tá, pessoal? Acho que ficou bem explicado aí como funciona esse dashboard. Essa é uma das bibliotecas que você pode utilizar para dashboard. Tem a biblioteca Dash, tem outras bibliotecas também que você pode utilizar para criar dashboards interativas. As cores todas podem ser mudadas também, tá? Então você consegue mudar as cores também. Só que daí, tipo, o vídeo vai ficar muito longo você ficar explicando detalhe por detalhe da parte gráfica de uma dashboard. Eu acho que eu quis trazer no vídeo a parte funcional da dashboard. Então, eu acho que nesse sentido eu consegui trazer para vocês o que é mais importante no dashboard aqui, que é a representação da tabela e os gráficos em si e a parte da dinamicidade. Beleza? E é isso, pessoal. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, dá um like se você gostou, claro, do vídeo, né? Compartilhe com outras pessoas que também querem aprender aqui, né? Mais sobre Python, inteligência artificial, banco de dados e todo o conteúdo nosso está na playlist, então dá uma olhada ali na descrição, todo o nosso conteúdo está na descrição em forma de playlist. Clica lá na playlist e escolhe lá o conteúdo que você quer aprender, que você quer estudar, beleza? Se você não sabe nada de Python, porque isso aqui era em Python, você pode também fazer o meu curso de Lógica de Programação em Python. Ele é um curso iniciante para quem está começando, mas é bastante legal. Você vai aprender os conceitos básicos de lógica já utilizando o Python, que é uma das linguagens mais usadas no mundo hoje em dia. E também, se você gosta de segurança da informação, tem vários vídeos de segurança da informação no canal, mas também tem o meu livro White Hat Linux,
também vai estar na descrição, beleza? E era isso, meus queridos. Beijo no coração de vocês, nos vemos no próximo vídeo. Falou, tchau, tchau. Vê!